Olá a todos, sou Gesley Alves, sacerdote terreiro São Jorge Guerreiro aqui em Jacaraípe e vamos para mais um react. Nós vamos fazer um react de um rapaz que comentou sobre a Maria Mulambo e a Maria Molambo. Mas antes de começar a falar da treta, que não é uma treta de fato, vamos dar uma olhada no que gerou isso. Bom, aqui nós estamos aqui no meu perfil, né? Alves Gesley. Primeiro a gente pode ver aqui que um vídeo educativo ele teve 7.000 visualizações, né? 43 comentários, mas um vídeo polêmico, 319 comentários, 10.000 curtidas, 110.000 visualizações. Então a gente sabe o que realmente o povo quer consumir, né? Não é educação, é treta. Então, fica pensando aí, por que não se gera coisa de conteúdo de qualidade na Umbanda, na Quimbanda e tudo mais? Porque o pessoal prefere treta. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo, porque é esse vídeo que começou todo esse discurso, esse debate sobre a Maria Mulambo com U e a Maria Molambo com O. Vamos lá. Molambo com O e essa é Maria Mulambo com U. Você sabia que são pombogira diferente? A Maria Molambo com O é uma pombogira espanhola. Ela tem origem em Castela. Ela traz para Umbanda e para Quimbanda esse aspecto da pombogira que veste vermelho e preto, rosa no cabelo e dança sedutora e faceira. Os seus pontos sempre falam, abandonou seu reinado para viver com os plebeus. É dessa Molambo que nós estamos falando. Já a Mulambo com U, ela é uma mulher carioca. Aprendeu com o próprio Zé Pilintra lá na Lapa como se defender do seu marido abusivo. Ela foi mãe de 2 crianças e seu marido a matou, esfaqueando na barriga enquanto ela ainda estava grávida. Você lembra daquelas cantigas antigas que falava que Mulambo vestia chita? Justamente o vestido de chita era usado no jongo, uma roda tradicional de dança que empodera as mulheres carioca desde muito tempo. E Maria Mulambo só era feliz enquanto estava ali, dançando o seu jongo, porque era na roda de jongo que ela se sentia mulher, se sentia feliz, porque tirando esse vestido festeiro, ela só vestia trapos. Assiste o vídeo completo lá no meu canal e desvende mais sobre essas 2 pombogiras e as suas diferenças. Mas você sabia que havia diferença entre as 2 pombogiras? Pois é, não tem nada demais no vídeo, né? Alguns comentários me chamam muito a atenção. Cara, assim, comentários muito ruins, tá? Quer criticar? Critique com inteligência. Mas teve alguns comentários que estavam muito defendendo a questão de não poder haver manifestação de europeus na Umbanda, porque a Umbanda foi fundada, criada pelos bantos e tudo mais, e que até havia uma Mulambo de origem banto. Eu concordo que existe sim a Mulambo de origem banto, que é a Tata Mulambo, que vai dar esse grande aspecto à Mulambo, uma entidade bastante antiga, mas existem outras. E também existem pombogiras europeias, sim, com descendência, ou seja, as ciganas. Quem foram as ciganas? Qual tribo banto surgiu os ciganos? A pombogira cigana, a pombogira baronesa e muitas outras que carregam essa ancestralidade europeia. Na linha da Quimbanda, na linha de Ganga ou na banda de esquerda, como você queira chamar, é uma encruzilhada de culturas. Nós vamos ter sim as entidades banto, assim como nós também vamos ter as entidades nagô, as entidades daominianas, as entidades indígenas, as entidades europeias também, as ciganas de suas múltiplas etnias e culturas. Vai ter. Então, assim, quando a educação ela não funciona, o oprimido deseja se tornar o opressor. Então, assim, nós não precisamos pisar na cultura dos outros oprimidos que ajudou a fundar a nossa religião hoje para colocar a nossa cultura banto em evidência. Não precisamos disso. Tem sim as entidades que devem ser valorizadas e elas também têm a sua ancestralidade europeia e isso não tem problema nenhum. Problema nenhum. Da mesma forma que existem pessoas brancas hoje nos terreiros que são aliados fantásticos na luta antirracismo. Então a gente tem que ter essas coisas em mente para não militar errado. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de militar errado. Agora vamos ver o videozinho do nosso amigo. Eu vou deixar aqui
na descrição o link completo e o arroba dele, o Rodrigo Barros. Ele fez um vídeo assim bem legal, porque ele eleva um pouco mais esse nosso debate. Vamos dar uma olhada? Mulambo com O e Maria Mulambo com U são pombageiras diferentes ou a mesma entidade? Vocês já ouviram falar se existe algo além do que a diferença na pronúncia e nas grafias? Caso vocês tenham essa dúvida, fiquem, assistam ao vídeo que eu irei explicar melhor. Olá, meu nome é Rodrigo Barros, sou cartomante e artista visual. Peço que antes de começarmos, já peço que vocês deixem as suas curtidas para ajudar no engajamento deste vídeo e também do canal. Recentemente... Amigo, primeiramente, a sua oratória ela é muito boa, tá? Nossa, que oratória magnífica. Continua, assim, melhora um pouco a imagem do seu vídeo, quem sabe um pouco a edição, porque o áudio tá ótimo, tá? Mas a sua oratória ela é perfeita. Parabéns, tá? Eu consegui assistir até o final porque uma boa oratória conquista qualquer um, né? Eu vi nas redes sociais uma discussão sobre a diferença entre Maria Mulambo com O e Maria Mulambo com U, se eram realmente a mesma pombagira ou entidades diferentes. Isso aconteceu porque um perfil compartilhou um vídeo afirmando que a Maria Mulambo com O, ela tem origem espanhola, e a Maria Mulambo com U, ela tem origem no Rio de Janeiro, que ela é carioca, né? E que também seria negra, a com U, e que a com O seria branca. Neste caso, o que acontece, pessoal, é que a... Caso eu não afirmo que ela seja branca, tá? Porque tem muitas etnias italianas, não, ciganas, e no caso boa parte de Castela não se consideram brancos caucasianos, tá? Somente recebem o título de europeu porque estão no continente europeu, mas eles não se consideram europeu como o europeu costuma se colocar como topo do mundo. Eles não consideram ser brancos, eles consideram também ser não brancos. A palavra molambo, ela é escrita com O. A origem da sua palavra é com O. Ela é de uma palavra africana, especificamente quibundo. A primeira vez que ela foi registrada em um dicionário foi no século XIX e quer dizer rasgado, trapo, farrapo. E no caso de existir uma pombagira branca, a própria palavra molambo, a origem da palavra não quer dizer sobre roupas, quer dizer sobre uma árvore. Era uma árvore, até uma árvore sagrada, chamada molambo. As suas fibras eram utilizadas muitas vezes para confeccionar alguns tipos de acessórios lá no território banto. Depois que vai ser colocado como roupa devido ao uso mais cotidiano da roupa devido à própria presença europeia lá no continente africano. É inquestionável, mas a palavra sim, essa palavra é de origem banto, assim como diversas palavras no português brasileiro é de origem banto, como por exemplo a bunda. A bunda é de origem banto. Isso não quer dizer que a minha bunda ela é africana ou a sua bunda ela é europeia. Bunda é bunda e só existe no Brasil por causa da palavra da própria língua banto. Né, de origem espanhola, eu não acho estranho, tá? Porque dentro de falanges das entidades existem várias cores, várias etnias, vai de acordo com a missão espiritual dessas entidades e acolhimento dentro de cada falange. De fato, a falange de Maria Mulambo foi fundada por uma pombagira preta, ou seja, tem uma ancestralidade negra dentro desta falange. E essa original, ela se chama Tata Mulambo. E Tata não é o nome dela, Tata é um título muito utilizado lá no Calundum, porque lá no Calundum, nos primórdios dessa nossa cultura, não havia nomenclatura para entidades. Todos que se manifestavam eram considerados baculos, eram considerados encantados ou aqueles que eram ancestralizados. E por isso recebia o título de Tata, aquele que é importante. Esse aqui é importante, por isso que ele se manifesta entre nós e nós vamos dar atenção a ele. Majoritariamente, esses espíritos eram homens. Não confunda o Tata com Tatá, é completamente diferente.
por causa do próprio machismo, muitas entidades femininas tiveram que tomar posturas mais machudas. E a Molambo, essa angolana, essa de origem banto, ela era Tata, porque estava no Calundu, Mulambo, que era o nome dela, e ela sempre teve uma postura mais durona, porque ela não podia demonstrar feminilidade, por causa justamente do machismo que rolava muito naquela época e ainda existe até hoje. Essa Mulambo que funde toda essa popularidade da Maria Mulambo. Mas lá, como hoje também a própria Tata Mulambo ainda traz esse aspecto, é um aspecto completamente diferente de uma pombogira comum. Tanto que ela é considerada uma pombogira especial. Olha, você tem a Tata Mulambo, que coisa maravilhosa, é diferente. Ela é diferenciada. Como a própria Mulambo da estrada ela é diferenciada, a Mulambo cigana, a Mulambo do cabaré, a Mulambo do morro, todas elas são diferenciadas. Realmente, a origem da falange da Mulambo vem desse local. Mas isso não desvalida a origem das outras. Porque não é uma entidade só. Não existe somente um tranca-ruas. Até porque, que espírito é esse que consegue baixar em 100 médios ao mesmo tempo numa única noite? Não tem como. O espírito não é onipresente. Então, são vários espíritos. Dentre essas mulambos, também houveram mulambos espanhóis de Castela, que vieram para cá. Desde 1530, nós temos registros de povos ciganos chegando no Brasil, devido à perseguição que acontecia em Castela e Espanha. E assim vai. Temos diversos. Então, essas pessoas também impactaram socialmente aqui no Brasil, também contribuíram com a formação do Brasil e da Umbanda e também se manifestam. Mas não quer dizer que não exista uma pombagira de origem espanhola dentro dessa linha, como também não é impossível existir pombagiras negras dentro da falange de Maria Padilha, né? Inicialmente a falange é fundada por uma pombagira de cor branca. Exatamente, Maria Padilha é um ótimo exemplo disso. Não existe uma tribo banto chamada Padilha, mas existe uma família burguesa de Castela, de Espanha, que era Padilha. Nós temos Padilhas espalhadas pelo Brasil inteiro. E eles geraram impacto social. Tem toda uma história de Maria Padilha, como ela chega no Brasil e tudo mais. Mas é um ótimo exemplo disso. Não é à toa que é a pombogira mais famosa no mundo. No mundo. Não é só no Brasil. No mundo inteiro ela é famosa. Mas existem várias pombagiras de várias cores dentro da falange de Maria Padilha. Mas nesse caso de Maria Mulambo, ela tem ali uma ancestralidade, sim, africana. Ela tem uma ligação, sim, com toda essa questão racial. Mas a Maria Mulambo, a primeira que fundou essa falange, ela não impede que pombagiras de outras cores entrem na falange dela, como também no caso de falange de Marabô, que é uma falange também de homens negros, mas tem também homens brancos de acordo com a sua missão e aceitação do Exu. Então não fiquem achando estranho se vocês conhecerem Mulambo loira. Existem até pontos que afirmam, né, da Mulambo. Mas ela é loira dos olhos azuis, Maria Mulambo, serva de Omolu. Ser loira dos olhos azuis. Então, vai depender de qual falange que essa Mulambo pertença. Então, isso foi levantado também como debate, algumas pessoas alegando, né, que não tem como existir pombagira branca dentro da de nenhuma falange. Essa é a militância errada. Essa é a militância errada. Quem segue aqui meu canal sabe que eu milito pra caramba aqui a favor do povo preto e do povo banto. E em especial o povo banto. E até eu pertenço a esse povo. Então, para valorizar a nossa cultura, nós não precisamos pisar na cultura do próximo. Tá? É só apresentar a nossa e pronto, acabou. Tô contra esse argumento. Ah, não pode. Pode. Uma coisa é a linha da direita, outra coisa é a linha da esquerda. Não mistura as coisas. A regra que rola numa não rola na outra. O problema é que as pessoas, de fato, elas não querem aprender ou entender as nuances da própria espiritualidade, da própria religião de Umbanda. Simplesmente tentam, porque não é assim que na minha casa faz, então logo isso não é verdade. E aí começa a falar qualquer asneira mesmo na internet e esquece do papel de se tornar até um aprendiz. Por exemplo, esse rapaz, o Rodrigo Barros, ele comentou lá no meu vídeo. Eu achei interessante, até comentei com ele. Falei, amigo, eu concordo tudo com o seu argumento.
Só que eu não consigo falar isso em 90 segundos de vídeo. Aí ele falou, olha, eu gravei um vídeo sobre esse assunto. Você quer que eu compartilhe com você? Ele compartilhou comigo e tô aqui fazendo react. É assim que as coisas acontecem. Quem sabe a gente vai se tornar amigo, a gente vai trocar figurinha. Agora são duas cabeças pensando sobre um único assunto. Isso que é legal das redes sociais. Não ir lá ficar criticando bobeira, militando errado e muitas vezes até fazendo comentários que, pelo amor de Deus, né? Parece que não vem do povo de santo. Às vezes eu paro pra pensar assim, nossa, isso é o povo de santo? Parece mais o povo do demônio. Porque de santo não tem nada. Porque, pelo amor de Deus. Que é um culto africano. Não, gente, culto de Exu e Pombagira, entidade, é diferente do culto do orixá Exu. São cultos diferentes. O que acontece é que o culto de Exu com X, vamos colocar dessa forma, e Pombagira, ele foi com o tempo atrelado aos cultos do orixá Exu, dos inquices Bombogira, Mavambo e por aí vai. Aí hoje em dia a gente tem essa africanização do culto das entidades. Mas Genial, genial, Rodrigo, é isso aí. são espaços diferentes, tá? Então não é impossível ter várias entidades brancas dentro do culto de Exu e Pombagira. Então já esclareço essa questão. Agora, quanto ao nome Molambo com O e Molambo com U, é apenas realmente um mal entendido, né, da questão de ouvir a palavra. Então, um sotaque, né, igual aqui no Rio de Janeiro, né, o sotaque carioca, é muito comum a pessoa mudar um pouquinho a pronúncia de certas vogais, tomate acabar virando tomate, estrela acabar virando estrela, teatro virando teatro, mas a escrita continua a mesma, teatro. Um caso muito famoso é Catatumba, que no caso é catacumba, o correto é catacumba, mas é muito comum nos terreiros as pessoas falarem catatumba, por conta da palavra tumba, né? As pessoas associam, né, aos túmulos. Para quem não sabe, catacumba é um espaço subterrâneo onde tem os sepultamentos ali coletivos, né? No caso, onde são guardados vários corpos, mas ficam embaixo ali da terra. Por exemplo, existem algumas igrejas antigas, né? Até mesmo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, os papas são enterrados em catacumbas, porque são espaços embaixo da igreja e ali tem vários túmulos. Essa discussão de Maria Mulambo com O e Maria Mulambo com U, ela não tem assim um fundamento, tá? Essa parte eu discordo um pouco, assim, eu concordo dessas nuances que acontecem na língua portuguesa, somente a portuguesa do Brasil. Nós temos muita referência do próprio tupi, da própria língua do quibundo, do kikongo, e algumas coisas também do iorubá e tudo mais. O que acontece? No Brasil as coisas são diferentes, tá? A própria Academia de Letras já traz isso, sempre traz novas reformulações do dicionário, porque algumas palavras trocam de sentidos e tudo mais. Falar de uma época não é falar de agora. Uma coisa é a gente entender que no passado as pessoas falavam de uma coisa e essa palavra foi se transformando, hoje ela é outra coisa e muitas vezes tem até outro sentido. Por exemplo, a palavra saravá. A palavra saravá não era saravá, era salavá. Era diferente. Origem de quibu. Era uma saudação. Hoje continua sendo saudação, mas o sentido é outro. Tanto que nem é mais utilizado nos terreiros saravá. Raramente você encontra um terreiro que fala saravá. Geralmente é axé. Já é uma substituição. Então, assim, as palavras elas vão se transformando ao longo do tempo e muitas vezes se perdendo. E existe também a questão de haver muitas palavras no nosso português que elas se encontram com outras línguas nativas, indígenas, línguas também estrangeiras, africanas e línguas estrangeiras europeias, com a mesma fonética, às vezes a mesma escrita, mudando pouquíssimas coisas e traz sentidos diferentes. Eu vou dar um próprio exemplo na macumba. A palavra tatá e a palavra tata. Tatá é tupi. Significa
talvez assim uma celebridade da aldeia, uma pessoa muito importante da aldeia, da comunidade. Já o Tata, ele pode ser um sacerdote, um encantador, ele pode ser uma pessoa importante, tanto que existe o Tata em 15, existe a entidade Tata, porque um é africano e o outro é indígena. Em algum momento elas se encontraram, mas você tá falando essa palavra igual a minha, tal, mas não tem o mesmo significado. Então, por que não uma das palavras, também dizendo das pombogiras, ser assim? É aquela velha discussão. Tá cantando Barraca Velha ou tá cantando Barraca Bela? E daí, o importante é estarmos louvando a cigana. Não importa. Tá falando que é dois amor ou tá falando que é desamor? Não importa. O importante é que dói. É uma discussão boba quando se quer colocar a questão da palavra como se o que está por trás da palavra não fosse importante. Sabe o que é interessante? Ninguém comentou a triste história dessa mulher ter sido esfaqueada pelo marido enquanto estava grávida. Mas a cor dela, se ela era branca ou preta, importava. Como se o crime que ela foi acometida não fosse importante para a história. O impacto dessa história não tenha sido importante para nós. Olha como as coisas é diferente. Discutir a origem da palavra, eu até prefiro que vocês discutam por si só. Eu estou mais preocupado é que se essa pombogira, quando baixar no terreiro, se ela vai dar conta de cuidar dessas mulheres que estão sofrendo dentro de casa. É disso que eu estou mais preocupado. Mas existem sim as diferenças das palavras. Eu vou me aprofundar mais nessa pesquisa, eu vou fazer questão de trazer. Porque a palavra quibundo, eu tenho os registros de tudo isso. Não é à toa que eu escrevo aquela apostila sobre as 3 bruxas, as 3 feiticeiras, que são as uangas, e tá lá. Uma das 3 uangas é a própria Mulambo, por causa da árvore sagrada do povo Congo. Não é por causa de uma roupa velha. Existe uma pesquisa, mas agora eu encasquetei, agora eu vou atrás da origem da palavra castelhana para isso, porque nós sabemos que a Espanha absorve Castela e ela destrói toda a cultura de Castela, mas como alguns castelhanos fugiram para cá, a gente consegue resgatar alguma coisa. Eu vou procurar porque se isso incomoda tanto, então alguém tem que procurar, alguém tem que buscar. Então você não fique preocupado ou preocupada caso a sua mulambo ela fale assim, eu falo com o, é molambo, ela não é de uma falange diferente, ela apenas busca falar o nome original. Lembrando que hoje em dia, tanto com o quanto com u, ambas as formas são aceitas. Então, ela só está falando do jeito dela, é uma questão dela, ela não é de uma falange à parte, mesmo que dentro da falange de Maria Mulambo tenham assim as subdivisões, né? Tata Mulambo e Farrapo. Mas... Então, essas subdivisões, justamente, elas são sutis. Eu não posso dizer que o 7 Covas é o mesmo que o Exu Covas. Eles estão dentro de da mesma existência que a falange dos Covas. É como falar, o João Caveira é a mesma coisa que Exu Caveira, que é a mesma coisa que o Tata Caveira. Não é, são entidades diferentes. E são esses nomes, eles trazem muito peso. Não é à toa que a própria Navalha, a malandra, ela reivindica não ser mais evocada na linha das pombogiras. Ela não se considera pombogira. Mesmo ela tendo se iniciado na Umbanda através da linha das pombogiras. Então importa sim, o que não importa é pro médium. As pessoas estão mais preocupadas se a entidade vai dar o que elas querem ou se a entidade vai rodar na cabeça delas para ela poder vestir um vestido bonito ou se a entidade tem um orixá. São as 3 questões que eu mais observo que as pessoas têm preocupação. Ninguém quer uma intimidade com a sua entidade ao ponto de dizer para ela ou ao ponto de buscar saber dela a sua história, as suas dores, os seus sentimentos. Elas não estão preocupadas em saber qual é a origem da entidade. Boa palavra, mas se lasque. O importante é que ela vai vir e vai dar o que eu quero. É isso que as pessoas querem. Não importa se é mulambo ou se é molambo. Ela vai dar o que eu quero? Se ela não for dar, não importa. Entende? Então, assim, eu acho que a entidade, sim, ela importa, porque senão o preto velho não iria se chamar preto velho. A cor dele importa para ele.
Então, assim, é uma coisa que é do nosso mundo e importa para ele lá na espiritualidade. Eu acho que tem uma diferença muito grande cultural de uma carioca para uma espanhola. Mesmo que seja uma espanhola brasileira. Então, se tem essa diferença, se essa diferença não faz nenhum sentido para a própria entidade, para as entidades em geral, elas não se dividiram em falanges. Sabemos que as falanges são separadas por cultura, são separadas por histórias, por ideologias, por cosmovisões. Tudo bem que todas elas estão em patamares de mulheres fortes, mães, guerreiras, tudo mais. Mas a cultura ainda prevalece delas. Cada uma quer a sua, cada um quer reivindicar a sua. Porque uma usa chita e a outra usa roupas espanholas e outra vai buscar roupas mais africanas. Porque a cultura dela importa. Importa. Então o nome também importa. Senão a gente pode chamar ela, não precisa chamar ela de Mulan, pode chamar ela de qualquer coisa. Mas a palavra molambo é sempre o mesmo significado, tanto com o quanto com o. O que acontece neste caso é uma mudança na pronúncia. Então, não é a mesma coisa. A palavra mulambo, que seria a palavra molambo com o, que seria a castelhana, ela quer dizer que não é uma coisa ruim, um farrapo, uma coisa rasgada, nada disso. Quer dizer que aquilo que está sendo transformado em um mulambo foi um presente e esse presente se quebrou, mas agora ele está sendo costurado, pintado, consertado para ter um valor a mais. Que geralmente era feito com ouro, com pedras e tudo mais. As coisas ciganas que geralmente eles fazem, né? E aquele presente, por ser algo muito especial, não era jogado fora. Ele se tornava um mulambo. Nossa, como ela tá mulambo hoje. Ou seja, como ela tá bonita, como ela está enfeitada. Como aquela pessoa que geralmente não se arruma, hoje está arrumada. Então, assim, tem um peso maior. A palavra do mulambo com o, mulambo com o, essa forma grotesca da gente falar esse tipo de mulambo, do lixo, do que é reciclável, é brasileiro, é nosso. É à toa que tem muito doidinho da internet aí que veste a mulambo dele com lixo, porque já liga isso com esse imaginário de ser lixo, né? À toa que criaram a mulambo da lixeira, a mulambo do lixão, essa mulambo que lida com lixo, porque já liga essa palavra mulambo com lixo. Realmente, as duas palavras são muito semelhantes, mas o significado delas são completamente diferentes. Assim como a palavra molambo do quibundo quer dizer sobre uma árvore que doa sua fibra para fazer acessórios. É uma árvore encantada, muito respeitada entre o povo do Congo. Mas é muita coisa. Do Congo não. O povo Banto. Não Congo, Banto. Fiquem tranquilos, então não são energias diferentes, não tem necessidade também para discussões desnecessárias, é apenas uma curiosidade, não precisa assim viajar muito ou fazer um rodeio para explicar assim uma coisa muito simples, tá? Apenas busquem o sentido original da palavra, que aí vocês entendem, porque para evitar de criar situações assim desnecessárias dentro do culto das entidades. Então, pessoal, eu fico por aqui. Vocês, caso eu tenha ajudado a vocês a entenderem. Querido, muito obrigado pelo seu vídeo, Rodrigo Barros, tá? Gente, aqui na descrição vai ter o link do canal dele e o arroba. Vai lá, dá uma ajuda pro nosso irmão, ele tá começando o canal agora. Ele é cartomante, você vê que o cara é inteligente, ele sabe do que tá falando. Uma oratória muito boa. Rodrigo, muito obrigado pela sua colaboração nessa discussão. Eu quero muito continuar conversando com você lá no DM do Instagram. Eu quero me tornar seu amigo, porque eu acho que o seu canal vai crescer bastante. Eu acho que você tem muito que colaborar com a nossa religião, muito colaborar com a própria cultura do preto na religião. Nós precisamos de mais gente assim, que põe a cara a tapa, fale as coisas que têm que ser feitas, têm que ser faladas, mas ao mesmo tempo colabora com informações, colabora de uma forma bastante inteligente. Então, assim, muito obrigado. Eu achei seu vídeo super necessário. Eu acho que a gente não precisa prolongar bastante essa discussão, mas eu confesso com você que, assim, eu sou muito curioso. Então, eu vou mais atrás ainda. Eu me considero o maior devoto de Maria Mulambo do mundo. É a pombogeira da minha mãe. Então, assim, eu sou o maior devoto dessa mulher. É Mulambo no céu e Mulambo na terra.
Se eu tiver oportunidade, eu tiro Deus do trono dele e coloco Maria Mulambo. Mas sim, sou eu, né? Eu vou buscar mais sobre essa Maria Mulambo de Castela, pra gente poder amadurecer mais, porque é interessante isso. A lei de Pemba fala que a gente tem que aprender com quem sabe mais e ensinar quem sabe menos. Então, nós estamos constantemente aprendendo, constantemente ensinando. Então, eu aprendi com o seu vídeo. Eu quero também trazer essa pesquisa mais aprofundada no futuro. E quando tiver, eu vou te chamar. Aqui, amigo, eu achei, tá aqui. Mas eu também vou gravar o vídeo da Tata Mulambo, vou contar também a história. Só que o pessoal acha que a gente tem que trazer informação de 3 milênios, se não 5, né? Se considerar a pré-história Banto, 5 milênios em 90 segundos. Não dá, pelo amor de Deus. Sai dessa cachola doida. Mas tá aí. Muito obrigado por me acompanhar mais esse react. E vamos pro próximo. Tô deixando um vídeo aqui do ladinho para você acompanhar o vídeo da Maria Mulambo lá no canal. Vai lá, eu tô contando a história das duas Maria Mulambos para você ver como é que um vídeo de meia hora pode ser mais elucidado do que um vídeo de 90 segundos. E vejo lá, até mais. Tchau, tchau.